Olá, eu sou o Rodney Brocanelli, eu sou do blog Rádio Amantes, eu também sou aqui deste canal, Feras do Rádio. Vocês sabem que eu não costumo gravar muitos vídeos, mas essa é uma ocasião muito especial porque eu vou falar de dois livros que chegaram agora ao mercado editorial nessa reta final de 2024, e essas duas obras falam de duas personalidades, duas figuras importantes do rádio esportivo do Rio Grande do Sul e, por que não dizer, do rádio esportivo brasileiro. Então, eu já vou, sem maiores enrolações, já revelar de quem eu estou falando. Então, temos aqui essas duas figuras. Então, tá aí o Rui Carlos Osterman e Haroldo de Souza. Então, Haroldo de Souza, aqui do lado esquerdo da tela, e Rui Carlos Osterman, aqui do lado direito da sua tela. Então, não sei se é uma coincidência, ou então talvez proposital, mas o fato é que dois livros contando a história dessas duas personalidades, dessas duas figuras, estão chegando ao mercado editorial praticamente com uma diferença de poucas semanas. Então, são duas biografias e eu vou falar um pouquinho delas aqui neste espaço. E a gente já começa aqui falando da biografia do Rui Carlos Osterman. Para quem não sabe quem foi Rui Carlos Osterman, ele é uma das figuras mais importantes do jornalismo do Rio Grande do Sul. Repetindo, talvez é uma grande figura aí que talvez não teve a projeção nacional que merecia, e ele é um camarada que ele vem dos meios acadêmicos, ele é um professor de filosofia e também, paralelo à atividade dele como na imprensa, ele também foi professor de filosofia durante muitos anos. Ele deu aulas no Colégio Israelita de Porto Alegre e, além disso, já um pouco mais adiante, ele foi secretário da Educação e também ele foi secretário da Ciência e Tecnologia. Assim, ele ocupou em períodos alternados essas duas funções no governo do Pedro Simon. Então, ele é um camarada que é um scholar, é um acadêmico, é um catedrático, e ele levou um pouco de método para o comentário esportivo. Então, é muito conhecido a sua atuação como comentarista baseado na planilha. O que significa isso? Era um papel simples no qual ele anotava as escalações dos times que iam jogar, e a partir dessas anotações ele fazia alguns apontamentos de chutes a gol, passes, enfim, uma espécie de estatística, quando isso ainda não estava totalmente popularizado. Hoje em dia, as estatísticas esportivas realmente acabam dominando, inclusive, a imprensa esportiva, mas naquela época não era bem assim. Vale lembrar que o Rui Carlos Osterman atuou a partir de um período que vai lá dos anos 60 até a década de 2010, quando ele se aposentou. Ele trabalhou na Rádio Guaíba de Porto Alegre, trabalhou na Rádio Gaúcha, escreveu em jornais como a Folha da Tarde de Porto Alegre, o Correio do Povo, Zero Hora, enfim, um camarada que teve uma produção muito grande em textos. E essa obra ela foi escrita pelo Carlos Guimarães, o Carlos Guimarães, que é um comentarista esportivo, hoje com uma atuação no Grupo Bandeirantes de Comunicação, Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, TV Bandeirantes também, e, além disso, o Carlos Guimarães, ele é professor também, é um camarada também que vem do meio acadêmico, mas o que a gente pode dizer, né, aqui é que o livro tem uma leitura bastante agradável, não é um texto academicista, muito pelo contrário, é um texto jornalístico em que a gente acaba se envolvendo na vida e na obra do professor Rui Carlos Osterman. Então, é uma leitura altamente recomendável e fica aí a dica para vocês, então, que gostam de jornalismo esportivo, que se interessam pela questão do comentário esportivo. Então, tá aí, eu vou deixar aqui em evidência para vocês, então, a capa do livro Rui Carlos Osterman, Um Encontro com o Professor. Só um adendo, o título desse livro, ele vem de um evento que o próprio professor Rui comandava em teatros, em locais lá de Porto Alegre, onde ele entrevistava personalidades não só da cena de Porto Alegre, como personalidades também de nível nacional. E, mais uma vez repetindo, é um livro que a gente deixa aqui a nossa recomendação. E o outro livro está aqui, ó.
O outro livro chama-se Adivinhe, Haroldo de Souza, A Memória do Narrador dos Gaúchos, 50 anos de rádio do Rio Grande do Sul. Então, aqui nós temos aqui a capa do livro que conta a história de Haroldo de Souza. Haroldo de Souza, que já trabalhou nas 4 grandes emissoras do Rio Grande do Sul, também começou a sua carreira em Belo Horizonte, na Rádio Itatiaia. Tudo isso está contado de uma outra maneira. A narrativa ela é em tópicos, tá? E ela também ela é dividida em 2 recursos. Um deles é o recurso em terceira pessoa. Então, a primeira parte, que vai do nascimento, fatos pessoais do Haroldo de Souza, é contada em terceira pessoa. Casamentos também. O Haroldo é um homem que casou bastante, né? Um livro que tem a colaboração do Ciro Guedes, que é narrador esportivo, jornalista e também é professor. Então, a segunda parte é uma parte onde o Haroldo já assume a narrativa do livro, uma narrativa que é, então, em primeira pessoa, onde ele conta causos de coberturas, e olha que foram várias, Copas do Mundo, Copas América, e também viagens internacionais envolvendo tanto o Grêmio como o Internacional, os 2 times. Você deve saber, claro, os 2 times principais aí da cidade de Porto Alegre. Além disso, também, uma outra coisa que também foi agregada ao livro são os textos do Haroldo, os textos escritos por ele, em que ele lia nas aberturas de jornadas esportivas e nos seus comentários em programas de rádio. Então, as aberturas de jornadas são quase que uma tradição lá no Rádio Esportivo do Rio Grande do Sul, em que o narrador, além de fazer a introdução da equipe que vai transmitir uma partida de futebol, o narrador ele faz ele vai montando todo um cenário para descrever aos ouvintes a importância daquela partida. Mas o Haroldo, ele meio que extrapolava um pouquinho essa questão e colocava outros elementos como política, como vida, como cotidiano. Então, são praticamente crônicas radiofônicas. Então, esse também é uma característica importante do livro de Haroldo de Souza. Uma coisa também, eu falei aqui do lado do TV Fama, e logo no finalzinho, tem uma revelação importante, uma revelação curiosa, não vou dar spoiler aqui, né? Mas o Haroldo hoje é casado com a Carla, tem uma filhinha, a Joaquina, e lá no final do livro, a Carla aparece para dar um depoimento breve, mas bastante importante sobre como eles se conheceram. Uma das coisas que mais me deixou feliz aí, além da leitura do livro do Haroldo de Souza, foi isto aqui, que eu vou mostrar para vocês, uma citação ao blog Rádio Amantes, né? Então, tem aí esse trecho aí que eu destaco aí para vocês, quando o Haroldo transmite a final da Copa Libertadores, em que o Grêmio conseguiu seu 3º título, né? Aquele time dirigido pelo Renato Gaúcho, e eu registrei no Rádio Amantes que ele era o único narrador, pelo menos até agora, a ser a voz dos 3 títulos do Grêmio na Libertadores. Então, vamos lembrar que o Grêmio ganhou aquela competição em 1983, 1995 e agora 2017. Então, ele narrou por 3 emissoras diferentes, a Rádio Grenal, essa última de 2017. Em 95 ele narrou pela Rádio Guaíba e em 1973 ele narrou pela Rádio Gaúcha. Então temos aí essa citação. Do lado esquerdo aí tem então o facsímile do blog Rádio Amantes, e aqui do lado direito, melhor dizendo, do lado esquerdo, tem aí o print do perfil do Papo de Bola, o Edu César, o grande Edu César, que é um grande parceiro aí. Nós dividimos esse amor aí pela imprensa esportiva, é um grande parceiro aí feito nos últimos, 20, 25 anos, pouco menos talvez, mas é bom estar aí ao lado, é bom estar citado no livro do Haroldo de Souza, ao lado de uma grande figura quem eu respeito bastante. Então, temos aí então esses 2 livros. Então, vou voltar aqui a mostrar o livro do Haroldo de Souza, chama Adivinhe, Haroldo de Souza, a Memória do Narrador dos Gaúchos, 50 anos de rádio no Rio Grande do Sul, e Rui Carlos Osterman, Um Encontro com o Professor. Esses livros já estão à venda, tá? É fácil de você encontrá-los em sites que vendem livros, tá? No Rádio Amantes tem lá o serviço de como você pode comprá-los. Então eu queria deixar aqui essa dica desses 2 grandes profissionais
de duas personalidades que revolucionaram praticamente aí o rádio esportivo, não só rádio esportivo gaúcho, como rádio esportivo nacional. Então, uma pena que talvez na época em que eles atuaram juntos, o rádio era mais regional. Hoje em dia não. Hoje em dia, com a internet, com o advento da internet, hoje o rádio acaba sendo internacional. Então, internacional, por que não dizer? Até porque hoje, com a internet, então, eu posso ouvir aqui em São Paulo várias rádios do Rio Grande do Sul, o pessoal lá do Rio Grande do Sul pode ouvir rádio de São Paulo, enfim, a internet veio para derrubar todas essas fronteiras. Então, fica a dica, e eu me despeço aqui, deixo então os livros aí para vocês, essa dica de livros aí para vocês. Da minha parte é isso, um grande abraço a todos e até a próxima.